hora de falar de potências, de gente que representa a gente no quadro Veio da Periferia. E esse quadro ele tem oferecimento de Novembro Negro 2024. E a nossa convidada de hoje é uma potência, viu? Coordenadora Nacional da Unegro, potência no mundo inteiro e na Bahia também. E eu tenho a honra de receber ela no palco da Atitude, no Veio da Periferia, Marina Duarte. Boa noite, Marina. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Agradecer o convite de estar aqui, agradecer a todos, né, que constroem o programa Atitude e agradecer aos seus ouvintes também, porque vai, né, prestigiar aqui nossa conversa, nosso Com bate-papo. certeza. Então é isso, vamos lá, jogue duro E aí. esse momento importante, tá, Marina? Até porque a gente está começando abrindo nesse momento de entrada do Novembro Negro, com você, nossa primeira convidada, Uma falando desse tema honra. importante, que representa também o Atitude, que é um programa que vem de periferia, né? São jovens que vêm de periferia, jovens negros. Então a gente quer muito ouvir, aprender, multiplicar e saber também da história de Marina, onde tudo começou. Bom, Marina é uma mulher hoje, mas foi uma criança crescida Sim. assim em periferia, né? Eu sou da Santa Mônica, né? Então, IAPI, Liberdade, Curuzu, né, Perovais, Caixa d'Água, hoje eu moro na Caixa d'Água, Ah. Palmiúdo. Então foi muito assim, né, meu quintal, né? Então andava muito por esses bairros que são bairros ali próximos, né, a Santa Mônica. Minha mãe sempre foi professora de escola pública, né? Já passou ali por algumas escolas do bairro, né, das adjacências ali do bairro. É, o Anísio Teixeira, já foi da Escola Parque, né? Eu também já fui, estudei no Luiz Eduardo Magalhães, que fica ali embaixo na São Martins. Então, Sim, sei onde é. minha mãe foi professora do antigo Álvaro Silva, do GEMP, os dois que já fecharam, infelizmente, mas eu sou dali, né, daquela região. Então, a periferia corre nas nossas veias, né? E as referências da periferia também. Então, eu cresci aos sons do toque do Ileaie, porque a gente subia ali o Curuzu, Quem né? é que sobe a ladeira? Do Quem nunca subiu aquela Curuzu. ladeira, né, Marina? Pois é. Então, assim, a minha referência também é muito, né, dos blocos afro, né? Então, eu desde pequena, inclusive, eu tenho fotos de com 1 ano com a roupa do Ilê. Olha Minha aí. mãe também saía muito no Ilê, né? Minha avó, meu pai, enfim. Então, eu tenho essa referência mesmo dos grandes blocos afros e do movimento negro, né? Porque, como você falou aí, eu sou hoje presidente estadual da União de Negros e Negras pela Igualdade e coordenadora nacional. Mas eu já venho dessa linha de luta antirracista desde criança, porque o negro nasce em 88 e meu pai entra na Negro em 90. Né? Ó, Então o negro ainda estava ali sendo com 2 anos, um fundado, bebezinho. exato. Né? Então ali eu tenho referências das pessoas que construíram essa luta, né, da O Negro. E meu pai é uma referência, né, para mim. Então, e minha mãe também é referência de luta dentro Sim. do ensino da escola pública. Então, eu tenho essa Tem vertente, uma, tem esse uma viés base muito forte aí. exatamente desses dois. Então, a luta antirracista é uma luta para mim que foi sempre, né? Eu já nasci dentro da luta, então a luta para mim é diária e não tem outra para onde correr não. É luta todos os Luta dias. sempre, né, Marina? Sempre. Luta É, por uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade melhor, sem sim. racismo, né, sem mulheres violentadas, enfim. É isso aí. Muitas lutas que não podem parar, né, Marina? Essa sua relação com o negro, né, conta pra gente, presidente na estadual, coordenadora nacional e que leva essa potência saindo de Salvador, saindo da Bahia, levando para outras pessoas também. Conta pra gente essas vivências, como tudo começou, depois das referências familiares, claro, né? Referência de sua mãe, de seu pai. Quando começou a sua atuação mesmo com o negro e quando você entendeu que esse é meu lugar, essa é minha história, essa é minha potência, eu vou seguir. Bom, isso é uma pergunta assim muito assertiva, Pedro, porque muitas vezes a gente, por nascer dentro da militância, às vezes a gente não entende que a gente milita, sabe? Fica tudo tão natural que a gente às vezes não percebe que milita. Mas assim, como já disse aqui, né, sempre participei das atividades da UNEGRO enquanto criança, mas assim, depois fui para a faculdade, né, fui fazer minha faculdade, eu sou geógrafa, formada em geografia pela UXAL, e aí fui fazer estágios,
né, em escola pública, principalmente. E aí eu fiquei nessa de sempre levar, né, conversas, roda de conversas, da luta antirracista, do movimento negro para as escolas. E eu sempre convidava o negro, né, para participar, inclusive para além de fazer estágio nas escolas da rede estadual, eu também era estagiária, fui um tempo estagiária da Secretaria de Educação. E foi nessa época que a gente fez o programa Grafitae, né, que era contar as histórias da escola e Através do daquele grafite. através do grafite nos muros das escolas, né, Que quando massa, aí velho. era muito E legal. potência, né? Porque os jovens que sonham em ser artistas, através dessas ideias, desses projetos que vêm surgindo dentro das periferias, das escolas públicas, faz com que eles se encontrem mais ainda, né? Exatamente. E nessa época, a minha coordenadora desse projeto era até Rovena Brito, que hoje é secretária de Estado. Então, você Olha aí, vê como, como o mundo é como o pequeno, mundo né? muda e Grande e as pequeno ao mesmo grandes tempo. potências vão para grandes lugares, né? Sim. Então, enfim. E aí a gente foi fazendo esse projeto e eu convidei o nego para ir para uma escola. E nesse tempo, a presidente estadual era a Sirlene Assis, né, que é ex-ouvidora estadual da Ouvidoria Pública do Estado da Bahia. Enfim, e aí ela fez assim: Marina, você tem que voltar a participar das reuniões da Negro. Eu, calma, tal, tô acabando minha faculdade e tal. Ela, não, você tem que voltar. E aí voltei. Depois de uns 2, 3 anos, ela estava concorrendo à vaga da ouvidoria. E ela teve que se afastar da Unegro. E aí o Negro, que é um hábito da Unegro, inclusive, é se reinventar e se recompor. Tinha que mudar a direção. E aí a proposta foi Eldon Neves ser o presidente e eu ser a vice-presidente. E assim a gente foi, com medo mesmo, mas foi, né? E aí, jovem, juventude, bora. Verdade, verdade. E aí a gente foi, depois Eldon foi fazer os mestrados dele, as coisas dele, teve que se afastar também do negro e eu virei Já assumiu o presidente. presidente. Exato. E aí no final do ano passado, no Congresso Nacional, fui eleita uma das coordenadoras nacionais. O negro está em todos os estados do Brasil. Que massa. Então a gente dá conta de todos os estados do Brasil. E em novembro fui eleita vice-presidente do CNP, que é o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o conselho ligado ao Ministério da Igualdade Racial. Então eu tenho aí a honra de dividir a presidência do conselho com a ministra Aniele Franco, ela é a presidente, e eu sou a vice-presidente representando a sociedade civil. Muita coisa para uma mulher forte como Marina, né? E hoje, como Marina se sente, sabendo que representa tantos jovens, né, vindo de periferia, fazendo essa militância, né? Acredito que uma eleição democrática vem do espelho do seu trabalho, as pessoas se reconhecem te vendo, porque é muito fácil quando a gente é colocado e quando a gente é escolhido, né? Então, quando a gente é escolhido é porque as pessoas entendem que o nosso trabalho é importante e que a nossa potência está dando certo. Eles estão me vendo, eu vejo Marina ali alguém que pode me representar. Então, hoje, qual o sentimento de Marina vendo essas escolhas, essas oportunidades, podendo levar um negro, primeiro saindo daqui, né, e hoje está em todos os estados, que são estados de culturas diferentes, de atuações diferentes, de ideias de periferias diferentes, mas o racismo é o mesmo, mas a desigualdade na maioria das vezes é o mesmo, se eu estiver errado, me corrija, né? Mas como é essas atuações e como você se sente hoje com isso? Bom, Pedro, como você falou, o racismo ele é velado, né? O negro, inclusive, na sua fundação, diz que o racismo ela tem várias faces, né? Ele se representa de várias formas. E nessa andança aí minha pelo Brasil, a gente percebe que o racismo ele é racismo, sabe? Racismo ele é ligado à estrutura do capitalismo, né? Que se fortalece em cima, né, de uma dominação de um certo povo, né, de escravizar um certo povo, uma certa camada da sociedade, né, que as mulheres negras, quanto mais retinta, mais elas sofrem preconceito, discriminação, violência doméstica, violência obstétrica de saúde, enfim, todos os de violência na educação, né, no trabalho, emprego e renda. Então, quando a gente, inclusive, vai descendo para os estados do Nordeste e do Norte, a gente vê o racismo de estrutura muito maior, né? Políticas públicas que não chegam para certas pessoas.
Quando você vai para a região sul, sudeste, centro, É você diferente. percebe que a estrutura do Estado é melhor, porém, o preconceito com a cor da pele, ele vem de forma avassaladora. Que tem espaços mesmo, que eu, como transito no centro do Brasil, você percebe que você chega num restaurante e a galera não quer te atender. Sim. A gente Já também te olha de forma diferente. Exato. E não te atende. Porque já é da cultura mesmo. Exato. Aí quando você parte para o lado do Nordeste, você também tem isso. Porém, Só que eu acredito em uma frequência menor. não é que a frequência não é menor no sentido de a gente não ser, porque se a gente for para certos bairros e certos Sim. locais e até estados do Nordeste, você vai perceber, se você for para o sul mesmo da Bahia, você vai perceber que Sim. a galera ali olha, sabe, Já diferente. Verdade. O que eu estou falando é de política pública chegar para aquele local Sim. e o atendimento ser diferente. Sim. Entendeu? E tem local que a política pública nem chega. Isso é um atendimento de igual, né? Para todos. Do Precisaria- mesmo jeito que eu trato um, trata outro. precisaria Do mesmo jeito que eu ser atendo assim, mas um, não é a atendo outro. realidade. Mas isso é só uma atuação de políticas públicas ou de querer do ser humano. Acredito que nem todo mundo tem essa vontade de ter acesso às políticas públicas e o preconceito já está enraizado, né? E age assim mesmo. É porque aí você vê a estruturação de dominação, né? Sim. De uma cultura que já é enraizada, uma cultura do embranquecimento, uma cultura do racismo. Você precisa ser superior, né? Porque o racismo, ele não foi inventado por nós. O racismo foi inventado pelos brancos e pelas brancas, pela burguesia, pelo capitalismo, que precisa dizer que é superior a um povo para poder lhe escravizar. Então, a gente não tem a estrutura, a gente não tem a estrutura de TV, sabe, de grandes mídias, focando que as mulheres brancas são mais bonitas, que os homens brancos são mais bonitos, que os homens negros causam medo. Não é à toa, né? É porque vem de uma estrutura que é vantajoso para a burguesia e para o capitalismo. Então, é uma estrutura que a gente já vem, a gente já cresce. Então, o que é o negro e que o movimento negro precisa atuar e que atua? Derrubar essa estrutura. Sim. Sabe? Não fortalecer. Não deixar Exatamente. que essa estrutura ganhe grandes espaços. Né? Exatamente. E falar de não fortalecer, de falar de grandes espaços, é falar também dessa vitória que estamos tendo esse ano, do dia 20, a consciência negra ser considerado feriado na Bahia. O negro faz parte dessa luta. Eu acredito que você viveu muitas e muitas lutas através disso. Hoje, claro que isso não é uma vitória de vamos parar por aqui. Acredito que é uma vitória para continuar lutando mais ainda. Mas como é que Marina, representando ao negro, representando Marina também, representando tantas outras Marinas que tem nas cidades aqui e nas periferias, entende que a gente sempre se questionou por que dia 20 não é feriado? Porque logo aqui, que a gente vê muito como a Ladeira do Curuzu, como Liberdade, como Palmiúdo, como Nordeste de Amaralina, como tantas e tantas periferias, porque aqui não é feriado. Bom, a gente teve a grande vitória que esse ano vai ser feriado, né? Mas esse questionamento foi trazido por muitos anos, né, por nós, porque um estado, né, uma região e um país, né, que tem a maioria da sua população negra, não seria feriado dia 20 de novembro, que é um dia de luta antirracista. Mais um dia, na verdade, né? Um dia no calendário, que a luta é o ano todo, mas é um dia que a gente precisa falar de nós, né? E que a gente precisa aproveitar que a mídia está querendo falar da gente. Está dando esse espaço, né? Exato. Então, ano passado, 2023, o presidente Lula sanciona a lei, né? Vou pescar aqui, 14.759, instituindo o feriado do 20 de novembro. Então, como eu disse, é um feriado que a gente precisa, sim, manter nossa agenda de luta antirracista. A Negro tem quase 20 anos fazendo a lavagem da estátua do Zumbi dos Palmares. Esse ano, a gente lança um festival negro, Zumbi Dandara, onde a juventude, a gente vai aí conversar, dialogar mais com a juventude, né, onde a juventude vai apresentar composições feitas por eles, falando desse tema, 20 de novembro, Zumbi Dandara, libertação, liberdade do povo negro, né, a luta antirracista, a luta do povo preto, no ritmo que eles acharem melhor e necessário. Sim. Né? E também temos a categoria dança,
né? A gente está aí com a parceria com a CEPROME, com a Secretaria de Educação, e vão vir outras parcerias também, mas se liguem aí na rede da Uneu que a gente vai apresentar aí como é que vai ser esse sistema aí desse festival. Mas vai ser um festival bem bacana. Mas é dizer, Pedro, que a gente precisa, 20 de novembro, galera, não a gente precisa ir para a praia, precisa ir para a praia. A gente precisa dançar Sim, o pagodão, isso que eu ia precisa dançar o falar. pagodão. A gente precisa se divertir, mas a gente também precisa dizer que nosso corpo é político. Sim. Dia 20 de novembro é um dia de luta, de dizer, de chegar, quando qualquer pessoa aparecer da mídia, dos jornais, das revistas, das rádios, e quiser falar com você, você é uma pessoa negra, você precisa dizer, hoje é um dia de luta, hoje é feriado, mas hoje é feriado porque muitas pessoas lutaram para que hoje fosse feriado e a gente conseguisse essa visibilidade, falar dos nossos corpos. Então, é preciso dizer e afirmar, né, que o dia 20 de novembro é um dia importantíssimo para a luta antirracista, para as mulheres, para as meninas, para os homens negros e negras desse espaço, desse país. A luta não pode parar, né? Achei bacana quando você falou desse festival de movimentar a juventude. Eu lembro quando eu era muito jovem, não sou tão velho assim, tá? Mas nas escolas acontecia muito movimento de consciência negra, de Feira das Nações, onde a gente, mesmo às vezes sem entender ou sem ter tanto acesso a algumas coisas, a gente gostava de fazer esses trabalhos nas escolas com dança, com trazendo as histórias do zumbi, trazendo várias histórias. E hoje eu vejo que as escolas estão se perdendo com isso. Eu acho que não está tendo mais essas atuações, né, gincanas, voltadas para esse momento, que não deve ser só comentado no mês de novembro, mas eu acho que no ano inteiro. Né? Então, que isso se fortaleça mais, que vocês possam ganhar mais espaços, que a juventude abra a mente, né, para participar disso, entendendo que é bom dançar, é bom curtir, mas também é bom militar, né? É bom agir com a política. Como você fala que nossos corpos são políticos, eu demorei um pouco para entender isso quando eu comecei na minha juventude, porque eu entendi que política não, para mim não. Mas hoje nós entendemos que nossas atuações são políticas, até mesmo sem querer. Você está ali fazendo política, falando política, consumindo a política. Né? Então não tem como não dizer que nossos corpos não são políticos, né, Marina? Exatamente, Pedro. Como a gente já citou aqui, a estratégia do racismo ela é tão perversa que ela diz a nós, jovens, negros e negras, que política é chata e política não é pra gente. Política não se discute sim. Porque se a gente não ocupa o espaço político para levantar nossas pautas, para defender as leis que impactam diretamente a nossa vida, quem é que vai discutir? Então, não acreditem que se a gente não ocupar os espaços de poder, vão ter melhorias para nossas vidas. A gente precisa tratar de política sim. A política precisa nos ouvir. A política precisa aceitar que nós, jovens, negros e negras, queremos ocupar o poder. O Ileaie tem uma grande música que ele fala, se o poder é bom, eu também quero. Sim. Porque a gente precisa ter o poder nas nossas mãos. E quando eu digo poder, não é o poder de tudo, o poder do De financiamento, decidir, de escolher o que é bom para jovens negros e negras, bom para as mulheres negros e negras. A gente quer fazer parte do sistema de trabalho, emprego e renda. Sabe? A gente quer ser prioridade nessa pauta. Então é isso, a gente precisa ocupar os espaços. Sem nós nos espaços de poder e de decisão, a gente não consegue evoluir a luta. E a gente precisa falar de política sim. A gente é política o dia todo. O que a gente come é política, o que a gente fala é política, o que a gente assiste é política, como a gente se comporta é político, sabe? Então a gente precisa falar de política. A política vive na nossa diária. Está na veia, né? Está na Exato. veia no dia a dia. Que as pessoas possam entender isso, né? De forma leves e tranquilas. Porque às vezes a gente tem uma imagem da política tão conturbada, tão dura, tão chocante, que às vezes as pessoas se fecham por isso. Mas quando elas entendem que em outros caminhos também se faz política, também se fala de política, também se atua com política, eu acho que fica mais leve, mais fácil, né? E falar de leve, eu não sei se isso é leve, a sua rotina hoje. Eu queria entender como é que Marina consegue lidar com tantas coisas, né? A Uninegro, os demais projetos, a vida pessoal, ser mãe, né? Estar ali atuando o tempo inteiro. Minha irmã de santo também. Então, como é que Marina consegue coordenar essa sua vida com os seus tantos trabalhos? Antes de começar a gravar, eu estava dizendo isso, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. É ela mesmo.
é isso, a gente precisa também entender que hoje a gente precisa, hoje não, sempre, né? Mas que como hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Tudo é WhatsApp, tudo é postagem, tudo é Instagram, tudo é rápido, tudo é para ontem. A gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, Pedro, que é um Sim. tema que a gente precisa também discutir entre nós mulheres e homens negros e negras, né? É, as mulheres sobrecarregadas, né? Com várias coisas, e os homens também sobrecarregados, e os homens negros, inclusive desse estado, são os homens que mais morrem no Brasil. Sim. Então, a saúde mental nossa precisa ser muito cuidada e muito falada, né? Então, assim, eu, Marina, tento dar conta de tudo, mas também quando eu vejo que não estou conseguindo, eu digo, parei, sabe? Você consegue controlar isso. Eu, Mas você entende que nem todo mundo tem esse domínio? Mas é isso. A gente precisa também se rodear de pessoas sinceras e verdadeiras. Porque a Sim. luta, Pedro, eu não vou dizer que todo mundo na luta é meu amigo. Sim. Mas eu tenho amigos na luta, entendeu? Então quem pode dizer assim, Marina, dá uma parada aqui que você tá demais, entendeu? Segura aí a Até em onda. casa mesmo, o marido às vezes fala, sim, aí, né? Que dia que vai parar em casa aqui, um final de semana, uma Conversar semana e toda, tal. né? Eu tenho uma filha de 9 anos, né? Eu sou muzenza de um zóio aqui sim. Então, Nossa, tudo isso eu Zó. preciso cuidar. Tudo isso eu preciso cuidar. Então, tem horas que realmente embola, mas no final dá certo, né? Até hoje tem dado. Mas quando aperta, eu digo, não, peraí. Respira aqui, porque senão a cabeça embola. Pra você foi fácil ter esse autocontrole que você tem hoje e dizer Não. assim, na hora de parar eu paro? Não. Porque eu acredito que a gente vai aprendendo com o tempo, A né? gente vai amadurecendo. Porque a gente Uma quando conversa vai pegando as coisas, vai abraçando, Exato. pega ali, faz aqui, vai e tal. Aí a gente precisa dizer o que é prioridade. O que é Sim. prioridade para hoje? Escrever um texto, né? É eu fazer ligações para articular uma atividade da Unegro, né? É eu fazer uma reunião de direção. O que é prioridade para hoje? E aí você linka as prioridades. O que não é prioridade para hoje, eu vou respirar e vou fazer isso amanhã. Amanhã é um novo dia. Exato. E eu converso isso muito com a vice-presidente da Unegro Estadual, Andréia, que ela às vezes, ela tem o tempo dela do... E agora? Eu digo, calma. Né? Eu digo que a gente se completa muito, porque às vezes... Ela é pra frente e você controla. E ela é organizada, só que a Sim. organização dela é virginiana, né? Ela é organizada, só que a organização dela é de um ponto que quando ela Sim. vê que o negócio vai, eu digo, calma, aí vem meu libriano, Quer minha entender libriana. como? Eu digo, ela, peraí, querida, vamos aqui. Então, ela é na organização demais e eu venho com o meu, calma, então a gente se entende assim. E eu digo É o muito equilíbrio, né? eu Acredito digo que é o muito equilíbrio. isso pra ela. Respira que a gente vai fazer as coisas por prioridade. Isso não é prioridade, isso não é da gente. Repare que estão querendo colocar uma demanda em cima de você que não é sua. Se sai disso aqui, é laranjada Verdade. pura. E aí a gente tem que ir assim. É o que a gente passa hoje no dia a dia, né? E cuidar da mente é importante para poder ter esse autocontrole, esse equilíbrio de entender o que é para hoje, o que é para amanhã, o que dá para depois. Exatamente. Marina, conta pra gente, você já passou por algum momento, acredito que sim, né? De desconforto com o racismo e como você conseguiu conduzir, sair disso nesse momento? Já teve mais de um? Me conte. Como coordenadora hoje, quando você passa por uma situação dessa, você naquele momento age como Marina pessoa, Marina coordenadora, Marina militante? Conte pra gente. Pedro, eu já sofri vários casos de racismo, né? Eu já sofri casos de racismo, inclusive, na porta da Unegro. A Unegro tem uma sede no Pelourinho, na rua Frei Vicente, número 13. Inclusive, se vocês quiserem passar lá, todos Por os ouvintes, favor. passem lá, a gente tem biblioteca, tem livros, enfim. E do lado tem uma companhia de polícia, né? Então, foi no tempo auge da pandemia, que eu lembro que a gente teve que pegar umas cestas lá na Unegro, que a gente tinha ganhado de doação. E teve um casarão ali na saúde que caiu na pandemia, ele desabou. E aí a gente foi pegar umas cestas, enfim, para, né, ajudar o pessoal que estava sem moradia. E aí eu estava colocando a cesta no meu carro, e aí o policial já veio com a arma na minha cara, porque eu estava fechando a rua. Tá, você está errado, você está fechando a rua? Tô.
Origem. Mas eu não tinha lugar onde parar, porque ao negro, inclusive, tem uma vaga. Só que, como tem a companhia, eles ocupam todas as vagas com os carros deles, né? Sim. Aí eu parei o carro, eu falei, olha, bom dia, tudo bem? Eu tô saindo. Eu tava fechando a sede. E ele ia me prender, não ia conseguir passar. Sim. Ele veio de uma forma muito agressiva, com a arma em cima de mim, enfim. Mas depois a gente conseguiu contornar a situação, eu me reportei, né, ao superior dele, e foi um policial, um PM muito educado, que conseguiu, né, contornar a Contornar. situação. Mas foi Alguém que tinha o controle naquele momento. Exato, mas foi uma situação muito ruim, né, de machismo, de racismo, né? E os racismos que eu passo todo dia no aeroporto, toda hora ser revistada, abre mala, enfim, E né? você acha que isso acontece só com você naquele momento ou com outros que estão no mesmo avião? Não acontece. Acontece com as pessoas majoritariamente negras. Eu já vi pessoas, lógico, que tem pessoas também não negras que são paradas para revistar, mas o caso com as pessoas negras são muito maiores, porque Mais intensos, mais né? intensos. Eu saio da Bahia para ir para um Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E todas as vezes que eu chego lá, os casos são os mesmos. Será que não tem alguma coisa errada, né? Então, todas as vezes abrir a mala da mesma pessoa, entendeu? Então, E a sua frequência no aeroporto é grande. exato. É Então a gente, gigantesca, né? são os preconceitos diários, né? Mas já teve algo que chegou ao extremo de que você, naquele momento, não conseguiu ter o controle ou não? Não, Graças a Deus. não, eu sempre consegui respirar e consegui, né, pautar e mostrar à pessoa que aquilo ali era racismo. Muitas vezes a pessoa não entende, não quer saber, diz que não foi, mas muitas vezes a gente consegue conversar, né? Mas também eu acho que é porque a gente diz, não, Marina, presidente Dão Negro e tal, a pessoa já vem, pelo amor de Deus, peraí, senão essa mulher daqui a pouco me bota na rede, me faz um salseiro. Por um lado, as pessoas precisam entender que isso não pode acontecer só porque Marina é presidente e não tem que ser Exatamente. com ninguém, né? Mas por outro, preocupa, né? As pessoas que primeiro agem pela emoção e depois, quem foi que eu atingi? Acho que deveria entender que não deveria atingir ninguém, né? Exatamente. Mas a gente vive isso, infelizmente. E é por isso que eu falo sempre de fortalecer o seu diálogo, o seu entendimento, que você é um corpo negro, para você saber se defender. Eu digo isso a meu enteado de 21 anos, eu digo isso a meu irmão de 17 anos. Vocês são meninos negros, então vocês precisam se fortalecer, saber se portar, saber falar, saber de seus direitos, saber da lei, né? E que isso a gente não aprende na escola, infelizmente, que teria que Sim, aprender. sim. Mas a gente precisa aprender com a vida. Porque o racismo, ele bate na sua porta em qualquer momento. Se você é preto, se você é preta, você precisa entender que o racismo vai bater na sua porta a qualquer momento. E muitas vezes, por a gente não saber que é preto e preta, a gente não sabe que está sofrendo racismo. E às vezes não sabe como se defender daquilo, Exatamente. o que falar, como se posicionar. E talvez a falta do conhecimento faz com que você viva isso muito mais vezes, né? Eu acredito que a juventude tem ainda essa dificuldade desse acesso à informação, porque não vem nas escolas, principalmente em escolas públicas, mas vive isso dia a dia dentro das periferias, né? Existe a diferença quando é um jovem, né, preto e preta, e quando não é um jovem preto e preta, como são abordados em tantos lugares de atendimento, do dia a dia, né? Então, acredito que aprender, conhecer, estudar, ouvir, assistir, vai fazendo com que as pessoas vão quebrando, né, um pouco esse preconceito consigo mesmo de, eu não vou aprender isso não. Mas aí entende no dia a dia ou na veia, da forma mais difícil, que precisa aprender. Senão, esqueça tudo, né? Exatamente. É por isso também que a gente precisa cobrar a efetivação da Lei 10.639 dentro das escolas. Porque ela vai falar sobre a educação da África, sobre os povos africanos, sobre os povos indígenas, sobre os povos quilombolas. Então, são os povos que são oriundos dessa terra, sabe? Que construíram essa terra. Então, a gente precisa falar, sim, sobre a cultura africana, sobre a cultura
afro-brasileira, sobre os nossos escritores. A gente precisa ler Lélia Gonzalez, que fala que a gente não fala o português de Portugal, a gente fala o português, porque a gente tem essa influência dos homens e mulheres da africanos, né, que principalmente as mulheres que criam essa socialização das crianças com falar, com ouvir, com pegar, com escutar, com gostar. Então, a gente precisa sim falar dessa lei 10.639, que é uma lei fundamental para a luta antirracista, que a gente precisa formar jovens antirracistas das escolas públicas e das escolas particulares. E aprender muito, né, Marina? Eu queria que, antes da gente encerrar, né, que por mim a gente ficava a noite toda aqui batendo esse papo, porque conhecimento nunca é demais, informação nunca é demais, e que a gente possa ter momentos como esse, não só no mês de novembro que está se aproximando, mas sim dia a dia, né, que essa informação chegue para todos, né, em todos os lugares, para que as pessoas possam entendam que é importante saber se defender, saber atuar, conhecer do que está falando, para não passar por situações constrangedoras que a gente vive, mesmo com conhecimento, não vai dizer que você não vai viver, né? Mas eu queria que você dissesse para tantas marinas que tem aí ouvindo a gente agora nas periferias, na Bahia FM Sul, no canal do YouTube, né? A importância de não desistir, a importância de se permitir a conhecer mais, dos corpos políticos, que foi palavra, uma fala sua que eu gostei muito hoje, acho que eu vou levar isso para a minha vida, porque eu sempre fui resistente a entender que os corpos são políticos, e hoje a gente precisa falar isso, alimentar isso, e quem vem de periferia, que tem um pouco de conhecimento, às vezes não busca mesmo, por ser mais difícil, né, o acesso, acaba se travando, né? Então, quando ver Marina vindo das periferias, vindo do Curuzu, da Liberdade, do Palmiúdo, das periferias, atuando como você atua hoje, né, em todos os estados, né, representando ao negro e tantos outros projetos. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para as marinas que estão surgindo, que estão nascendo, que estão militando, começando a militar, né, que elas continuem com esses caminhos. Bom, Pedro, eu não vou aqui romantizar a luta. A luta é difícil, Sim, ela é muito difícil, ela é árdua. Às vezes você, pô, não quero mais isso aqui, não quero mais falar sobre nada disso. Mas é necessário, né? Como você falou, existem pessoas se inspirando na sua luta. Então, é dizer que a gente precisa mesmo se fortalecer, né? Procurar entender, né, o que é a luta antirracista, procurar entender o que é uma mulher negra dentro de um espaço de sociedade, se sim referenciar em outras mulheres que ocupam espaços, né? É, procurar os meios de leis também é muito, muito bom, porque você sabe se defender, né? E também procurar os espaços dentro da sua quebrada, dentro da sua periferia, né? A gente tem uma sede lá no Pelourinho, ao Negro tem sede no Pelourinho, mas tem o espaço do Ileaie no Curuzu, né? Tem o Eulodum, que também é um bloco afro de referência, tem o Nordeste Eu Sou, que está no Nordeste lá, pautando diariamente na vida da comunidade, como outros Nordestes Eu Sou e outras negros e blocos, Malê de Balê, entendeu? Então, assim, são referências que a gente pode cultivar e pegar para dar um suspiro, sabe? Para dizer assim, porra, não, isso aqui tem, né, fundamento, bora por aqui que a gente vai se encontrar. Então é procurar sim uma referência, né? Muitas vezes a referência não precisa estar em um outro espaço, em outro país, em outra cidade, em outro estado. Às vezes a referência é no seu bairro, às vezes a referência é na sua casa, sabe? Está na sua rua, está na sua escola, está no seu trabalho. E assim a gente poder formar sim uma rede, né, de pessoas pretas e pretas que conseguem ali visualizar que o seu corpo é político. Tem muitas pessoas adormecidas que a gente precisa cutucar e dizer, ó, você é preto, se ligue, você é preta, né? Tem a questão de que existem, né, o IBGE hoje, ele linka pessoas negras, né, como pretas e pardas, né? Então, assim, nós somos negros, né? Mas a gente precisa entender que as pessoas mais retintas, né, elas sempre vão estar na base da base da base por sim. questões realmente da cor da pele. Mas que uma pessoa negra, dessa nomenclatura que eu estou falando do IBGE, nenhuma delas, nem a parda, nem a preta,
mais retinta, tiveram privilégios nesse sistema racista, sabe? Então que a gente precisa se unir, sim, do menos retinta ao mais retinta. Eu sempre digo, não tem isso. A gente precisa entender que somos todos negros e negras, que a gente não tem privilégio nesse país. Então a gente precisa sim entender isso e lutar, 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 lutar até o fim. Eu fui numa escola pública, Helena Celestino, da diretora Tatiane Coelho, nossa irmã também, lá Sim. no IAPI. Beijo, Tati. Um beijão, diretora de excelência. Também faço muita atividade na escola Abílio César Borges, que é a diretora Márcia Duarte, que é minha mãe. Também a gente roda muito nas escolas públicas, mas estou dando essas duas referências, né, que são pessoas referências para mim. Olha eu dando a referência aqui. Então, que eu digo, eu sempre faço uma brincadeira com os meninos lá. Que eu pego o preto menos retinho, pardo, pego o preto mais retinto, boto assim 50 tons de preto. Eu chamo assim a brincadeira que eu faço com ele, 50 tons de preto. Aí eu pergunto a um, você se acha o quê? Ele é o moreno, não sei o quê. Eu não sei, eu não sou tão preto assim. Aí depois eu vi um perguntando, você tem alguma herança, fazenda, latifundiário? Você mora onde? Todos na mesma rua. Aí eu digo, e você? Aí eu fico perguntando características de todos eles, né? Aí eles vão se coisando. Eu digo assim, você entendeu que todo mundo aqui é preto? Ele todo mundo aqui é preto. Então a gente precisa sim dar as mãos, a gente precisa sim fazer um mundo justo, igualitário, com trabalho, emprego e renda para a juventude, com oportunidade para a juventude negra, que a gente não liga a televisão e esteja um sensacionalismo de jovem morto, jovem baleado, guerra de facção. A gente precisa dar oportunidade. Verdade. Socialização às pessoas, né, que são encarceradas, oportunidade para as mulheres negras poder deixar suas crianças às 7 horas da manhã e ir trabalhar, que ela tenha alimentação, que ela tenha uma carga horária digna, né, que a gente tenha um transporte público. Tudo isso envolve nossa vida de preto e preta, nesse mundo, nesse país e nesse estado, né? Então, é isso, é que a gente consiga aí uma sociedade mais justa, igualitária, sem racismo, né? Sem esse capitalismo perverso que escraviza, né, a população mais vulnerável, mais pobre, que a gente tenha saúde, né, educação digna para nosso povo. É isso, Pedro. Precisamos nos unir, Exatamente. porque a luta continua, né, Marina? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença, né, por ser a primeira a abrir esse quadro V da Periferia, nesse momento importante, né, de luta, de militância, de resistência, que a gente sabe que não é fácil, e por isso, que bom que você falou que não vamos maquiar, né, a luta, porque ela não é fácil, mas ao mesmo tempo também não é impossível, né? Acredito que quando a gente olha para trás e a gente vê a quantidade de coisas que já vínhamos conquistando, né, com a luta, com a força, com a militância, com a potência, a gente entende que não está tão longe, não está tão perto, mas também a gente não está parado, né? Não, a gente está caminhando. A luta teve grandes conquistas mesmo. As cotas, a política de cotas é uma conquista do movimento negro. Sim. Depois de Durban, que a gente teve aí uma lista, um documento listando as ações prioritárias, as ações afirmativas prioritárias que o Brasil precisava tomar, né? E quando a gente tem aí esse retorno, na verdade, esse empossamento da democracia no primeiro turno do presidente Lula, que foi no ano 2000, a gente cria a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, nacional, onde a gente cria aí essa instância de luta da população negra, é onde a gente cria o pontapé. Agora a gente não pode parar, a gente não pode retroceder. A gente teve um momento no nosso país que a gente deu uma parada. Deu uma paradinha assim, quase. Um pouco, mas a luta continua. Tentando reconstruir o país e reconstruir a luta no sentido de garantia de direitos, né? Reconstruindo as garantias de direitos que foram perdidas e avançando, que a gente precisa avançar em passos longos e não em passos lentos. Verdade. Marina, muito obrigado. Queria ficar aqui mais horas e horas conversando. Obrigado pelas aulas, né? Acredito que para quem está em casa também ouvindo, com certeza ficou preso, porque são muitas informações importantes, né, e necessárias para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para esse momento importante, que é a entrada aí de um mês tão importante, né, para o Brasil inteiro. Acredito que não é só para a Bahia, não. É para o Brasil. Obrigado, viu, Marina? Eu agradeço o espaço, Pedro. Conte comigo sempre. Me convide sempre. Estou à disposição.
do programa Atitude, da Bahia FM, de vocês e da luta. Sempre, Mucuyu, minha irmã. Mucuyu. Axé. Beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. Se Deus permitir, sábado que vem a gente volta com mais atitude, mais veio da periferia, mais histórias de pessoas incríveis que inspiram a gente a continuar sendo quem somos hoje, tá? Beijão. Tchau, tchau.